Antigamente, esse espaço localizado no Centro Histórico de Manaus era ocupado por uma invasão de palafitas. Mas atualmente, como recuperação do local, funciona o Parque Senador Jefferson Pérez. E hoje o Galeria é daqui. Agora olha só o que tem no programa. Pontos turísticos de Manaus em miniaturas. Vamos conhecer o trabalho de Carlos Mello. Tem também uma matéria sobre a exposição de longa duração do Museu Amazônico. E mais, bastidores do espetáculo Menino TK com o grupo Jurubebas. Não sai daí, já estamos no ar. Manaus é muito conhecida por seus diversos pontos turísticos. Agora imaginem esses lugares em miniaturas. Ou melhor, vamos conferir esse trabalho. Nós convidamos o criador desse projeto para vir aqui no Parque das Ideias falar sobre esse trabalho incrível. Bem-vindo ao Galeria, Carlos. Obrigado, Raíssa. É uma honra participar da programação da Amazonsat. Imagina. Agora eu vou te convidar para ficar mais à vontade e eu queria que você me contasse de onde surgiu essa ideia de trabalhar com essas réplicas de monumentos históricos aqui da capital. Certo. Na realidade, tudo começou com um jogo, né? Há alguns anos eu criei o jogo Conheça Manaus Brincando, que é um jogo que ele faz um passeio pelos pontos turísticos da cidade de Manaus. Com o passar do tempo, né, devido à tecnologia, foi perdendo o interesse, né? O pessoal já não queria mais brincar com o joguinho, certo? Foi então que eu resolvi criar um outro atrativo, que foi o Monta Manaus, né? Comecei com 3 figuras básicas. No caso, você está vendo uma aqui, que é a Arena da Amazônia, o teatro mais a ponte. E a partir daí eu quis dar um salto de qualidade. Foi aí que eu expandi o Monta Manaus, né, que são figuras mais complexas, né, com grau de dificuldades maior. E por que pontos históricos de Manaus? A gente vê esses jogos mais voltados para outras figuras, né? Qual o objetivo de ter escolhido exatamente isso? Olha, o objetivo de todo o projeto que eu desenvolvo é fomentar nas pessoas, né, o interesse pelo patrimônio histórico, pela cultura local. Infelizmente, o manauara, ele não conhece Manaus. O manauara, ele passa em frente ao Teatro Amazonas, né? Ele conhece o Teatro Amazonas por foto, ele manda postais, né? Mas ele não adentra dentro do Teatro Amazonas. Estou falando do teatro, mas existem outros, por exemplo, nós temos o Palacete Provincial, nós temos o nosso Palácio Rio Negro, o Paço da Liberdade, né? Então, o objetivo dele, dos meus projetos em si, é despertar esse interesse. As pessoas vão pegar, vão recortar, vão colar e vão montar. E por que não ter esse tempo de qualidade com a família, com seus filhos, com sua esposa, né? Porque você vai ter um tempinho ali, né? Colando, montando, como se fosse um quebra-cabeça, só com quebra-cabeça 3D. E aí, quem sabe, durante a montagem e colagem das peças, despertar o interesse das pessoas em ir, de fato, conhecer os locais, certo? Certo, o objetivo é esse, né? As peças, eu estava reparando que tem mínimos detalhes dos locais em que fazem referência. Quanto tempo você leva, em média, para a criação de cada peça? Qual é o material que você utiliza? Como é o processo de criação de cada réplica dessa? Olha, primeiramente o material é papel couché, né? Papel que é fácil de você encontrar no mercado, certo? Mas o fundamental mesmo é a pesquisa, né? Seja as fotos que eu mesmo bato, pesquisa na internet, imagens por satélite, né? Para poder chegar a esse produto final, certo? E aí eu uso um software gráfico que me permite fazer essas criações, né? Do momento em que eu começo até a finalização do projeto, né? Demora em cerca de 7 dias, talvez até um pouco mais. Isso eu estou falando ininterruptos, tá? Estou falando de trabalhar de 12 a 16 horas por dia, né? É um trabalho que requer uma dedicação integral, então, né, Carlos? Com certeza, são horas e horas de trabalho até você chegar ao resultado final. E falando em resultado final, eu gostaria de saber qual critério você utilizou para escolher cada ponto desse que tem a sua respectiva réplica. Olha, a seleção, o critério é algo bem natural, né? Por quê? Porque os monumentos estão ali, né? Você pega, você observa,
né? Você, claro, procura fazer com grau de importância. O Teatro Amazonas requer um trabalho mais apurado, né? Uma pesquisa mais apurada, mas não deixa de ser uma prioridade. E você começou esse trabalho desenvolvendo o projeto do teatro? Comecei com o Teatro Amazonas, mas na versão básica dele, né? Comecei com aquela versão, né? Mesmo porque, como eu falei para você, envolve uma complexidade maior. Olha, foi um desafio muito grande, gente, chegar a esse resultado dessa cúpula do teatro, sabe? Foi o que... Tanto é que quando eu comecei a fazer o teatro, gente, eu imaginei, caraca, eu vou ter que começar pela cúpula. E comecei pela cúpula, né? Mas isso na segunda etapa do projeto. Você falou agora há pouco que o projeto tem 13 réplicas. Quais são os monumentos que fazem parte desse trabalho? Olha, são 13, né, no total, sendo que eu tenho 11 monumentos prontos, né, e 2 em produção, né. Os que estão prontos são, além dos que estão aqui, né, que você está vendo, nós temos o Reservatório do Mocó, nós temos a antiga Faculdade de Direito, né, conhecida como Velha Jaqueira, certo? E nós temos a alfândega também, né? E aí são esses que você está vendo aqui, como eu acabei de falar, o Paço da Liberdade, o Palácio Rio Negro, o Palacete Provincial, a Ponte Jornalista Felipe Dal, a Arena da Amazônia, Teatro Amazonas, Relógio Municipal e Mercado Municipal. Esse trabalho, as miniaturas, já foram expostas em algum local ou evento? Raíssa, eu, quando tenho oportunidade ou quando pinto algum tipo de convite, eu sempre participo, né? Recentemente eu participei da Feira da Poá, da Feira da Faz, né? E também da Feira do Paço, onde tenho oportunidade, eu vou lá, eu exponho meus produtos, exponho minha ideia, meus projetos, para que as pessoas possam conhecer. Carlos, e as pessoas que tiverem interesse em encontrar ou adquirir o teu trabalho, como é que a gente faz? Olha, pode ser através da minha página no Face, né, ou WhatsApp, ou mesmo no Instagram, né, e lá tem todas as informações de como você adquirir, né, tanto o produto montado como para montar também. Então eu queria te agradecer pela participação, por ter aberto esse espaço para a gente conhecer do teu trabalho, que é sensacional e exige muito trabalho, muito cuidado, muita dedicação. Espero que você volte mais vezes ao Galeria, né? Olha, eu é que agradeço a participação no programa, né, pela oportunidade que vocês estão dando de eu poder divulgar o projeto, poder falar para as pessoas, né, sobre essa questão de conhecer Manaus, que eu acho essencial, né, que isso não morra só aqui, né, que isso se espalhe por toda a Amazônia, né, para que as pessoas tenham interesse em conhecer aquilo que é seu. Muito obrigado, Raíssa. Cada monumento feito com muito carinho pelo Carlos. Agora o Galeria vai para o intervalo e no próximo bloco nós vamos conferir uma matéria sobre a exposição de longa duração do Museu Amazônico. Não sai daí! Exposição que reúne objetos de arqueologia, artefatos indígenas e do cotidiano amazônida em um único espaço. Vamos conferir a exposição de longa duração do Museu Amazônico. O Galeria veio conferir essa exposição de longa duração aqui no Museu Amazônico e nós vamos conversar com a Maiara, que é museóloga aqui do espaço. Então, Maiara, o que é essa exposição? Oi, Raíssa. Aqui, o Museu Amazônico, primeiramente, o nosso prédio de exposições ele é dividido em 2 ambientes, né? A parte de baixo são as exposições temporárias, que duram cerca de 1 a 3 meses, né? E aqui em cima, onde nós estamos, é a exposição de longa duração, com parte do acervo do museu, né? Aqui, basicamente, nós encontramos artefatos arqueológicos e etnográficos. E qual é a história dessa exposição que já está aqui no museu há um tempo maior? Essa exposição, ela está aqui há pelo menos 5 anos. Ela foi montada pelos funcionários mais antigos do museu, né? Mas ela sofreu mudanças ao longo desse tempo, mas sempre focalizou o acervo do museu, principalmente o arqueológico, como eu falei, e o etnográfico, né? Essa exposição de arqueologia, que nós estamos, por exemplo,
ela foi reformulada, se eu não me engano, há uns 2 anos atrás, pelo arqueólogo que assumiu a direção da divisão de arqueologia do museu. Mais recentemente, nós fizemos a revitalização, por exemplo, da exposição da sala dedicada ao pajé, que estava precisando, os textos estavam desatualizados, as etiquetas informativas estavam já sujas e tudo, então a tinta dos mobiliários também já estava bem com arranhões e tudo, então a gente fez uma revitalização dessa exposição, né? Uma renovação. A gente trouxe novas informações, por isso que a gente costuma usar agora o termo longa duração e não mais exposição permanente, como costumava usar. Porque as exposições necessitam, né, dessa revitalização, atualização, da manutenção básica. E falando em atualização, as atualizações ocorrem somente nas etiquetas, são coisas mais simples, ou tem alguma mudança nas peças também? As peças que estão presentes aqui são as mesmas desde o início ou já mudaram algumas? Não, algumas já mudaram. Nós já tivemos exposto aqui, por exemplo, plumária, que não está mais agora, máscaras de rituais indígenas também não estão mais, mas nós estamos passando por um processo de elaboração do plano museológico. E dentro desse plano museológico, que é um documento de gestão e planejamento estratégico, a gente prevê uma mudança de toda a exposição, né? Exatamente para ter renovação dos objetos, das temáticas, até porque aqui é uma pequena amostra do nosso acervo. Nosso acervo é muito mais amplo e a gente quer dar mais visibilidade para outros tipos de acervos que não estão expostos aqui, né? Os objetos encontrados aqui na exposição nos remetem à cultura do povo amazonense. O objetivo da exposição é esse, resgatar a cultura do povo amazônida? Isso, não só resgatar, né, como também dar visibilidade e incentivo para pesquisa e conhecimento desse acervo, né? É um acervo muito rico. A exposição ela é dividida em 5 espaços aqui no Museu Amazônico. O que a gente encontra em cada sala? O primeiro espaço nós encontramos objetos do nosso acervo arqueológico. O segundo espaço, que é o corredor, estão expostas armas indígenas. Então, nós temos zarabatanas, arco e flecha, nós temos uma sala dedicada a objetos do cotidiano indígena, uma sala dedicada ao pajé Ariuca Leôncio, que foi um pajé que frequentou o museu. Ele realizou alguns rituais de pajelância aqui, então decidiu-se há uns anos atrás ter uma sala dedicada a ele, né? E a última sala é a sala dedicada à cerâmica popular. São cerâmicas mais ou menos dos anos 80, de diversos municípios do estado, como Tefé, Manacapuru, Barcelos. E as peças que estão disponíveis aqui na exposição foram adquiridas de que forma? Nós temos algumas modalidades de aquisição de peças aqui. Algumas foram doadas, outras foram compradas pela universidade e algumas entram na modalidade do que a gente chama de comodato, que é como se fosse um empréstimo a longo tempo. Por exemplo, nós temos um acervo que foi de uma apreensão da Polícia Federal de objetos indígenas, né? Etnográficos, então plumária, cestaria e tudo. A polícia apreendeu e esse acervo está aqui com a gente. O museu disponibiliza serviços de visita guiada para quem vem conhecer a exposição? Sim, nós temos os mediadores, que são estagiários da universidade, e nós recebemos também grupos escolares, que deve ser feito um agendamento prévio com a equipe da divisão de difusão cultural, e a gente se prepara para receber esses grupos de alunos maiores, né, também. Então, para finalizar, Mayara, falta você fazer o convite para o pessoal de casa e informar os dias e horários de funcionamento aqui do museu.
Bom, eu convido a todos que quiserem vir conhecer o museu, trazer os amigos, os parentes, as crianças, para conhecer um pouco mais da cultura amazônica, né? Nós temos também aqui uma biblioteca especializada em assuntos amazônicos. Nós temos um departamento de pesquisa e documentação histórica. Então, fica aberto o convite. O museu funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Faz uma programação na sua agenda e vai conhecer um pouco mais sobre a nossa cultura. Agora a gente vai para o intervalo e no próximo bloco tem bastidores do espetáculo Menino TK. A gente volta já. Um drama futurista que traz reflexões sobre a vida como ela é e questões de inclusão social. Vamos conhecer mais sobre o espetáculo Menino TK. A gente veio até aqui o Teatro Américo Alvarez para acompanhar os bastidores dessa apresentação. Vem comigo. Olha aí, os meninos deixaram um espaço reservado aqui para mim porque eles sabiam que eu vinha invadir aqui os ensaios do espetáculo. Eu tô aqui com o Felipe, que é o diretor do espetáculo, e com o André, que é o assistente. A gente vai conversar um pouquinho sobre como surgiu a história para esse espetáculo. Conta aí pra gente, Felipe. O Menino TK, ele foi um texto escrito há 3 anos atrás. Ele fala sobre a vida de uma pessoa que existe, era com quem tem um relacionamento, e toda vez que essa pessoa contava sobre a vida, ela contava de uma forma muito triste. E aí eu pensava assim, não é tão triste assim. Todo mundo passa por dores, todo mundo passa por amores. E aí eu decidi, vamos fazer um espetáculo infantil para que todo mundo possa falar sobre isso e ver sobre isso. É algo baseado numa história real, então? Isso, é baseado numa história real. E André, conta pra gente qual é a trama desse espetáculo. Então, o TK é um pássaro creópida nesse universo paralelo, e ele nasceu sem asas. Ele tá perdido da mãe dele, perdido sozinho, e no meio dessa jornada dele de 5 dias para viver, ele encontra um astronauta que vai ensinar algumas lições para ele, e a Pepe, que é uma pássaro creópida também, que vai ensinar mais coisas ainda para ele. Eu não posso falar muito, né, sobre o espetáculo, mas o enredo é basicamente esse. Quer deixar o pessoal com aquele gostinho de curiosidade, quero mais. Exatamente. E com relação ao cenário, como é que foi preparado? No que vocês pensaram quando elaboraram a montagem de cenário? Então, a princípio a gente pensou em alguns elementos que a gente ia colocar na cena, só que com o processo a gente foi percebendo que o menos era mais. Então a gente não vai usar cenário, o cenário vai se colocar a partir da iluminação, a partir da movimentação dos atores, porque a criança em si ela é muito lúdica, né? Ela imagina a brincadeira dela e ela dá vida para isso. Quantos personagens a gente encontra no espetáculo e como foi a escolha de cada um deles? A gente tem 4 personagens principais, que é o TK, que é o pássaro protagonista, temos a Pepe, que é o amigo do TK, e temos os 2 astronautas, que é a Laika e o Apollo. E a Laika, ela é uma astronauta em homenagem à cadela Laika, que foi usada na Guerra Fria, foi o primeiro ser vivo a passar da órbita terrestre. E aí foi uma forma de homenagear essa cadelinha que foi muito importante para a ciência e para o nosso processo também. Sobre a escolha dos atores para os personagens, a gente foi vendo de que forma cada um se identificava com eles, né? Então agora a gente vai lá pro palco para conversar com esses personagens, com os atores que interpretam esses personagens. Nós estamos aqui com 3 dos 4 personagens, porque uma infelizmente precisou faltar hoje. Mas a gente vai conhecer um pouco mais sobre o papel de cada um, de acordo com o próprio autor. Vou começar aqui pela minha esquerda. Oi, eu sou o TK e eu sou um pássaro creópita. Eu viajei entre planetas e infelizmente eu nasci sem asas. Eu vou buscar voar com essa deficiência e entre outros personagens da minha vida eu vou ter que me reconstruir e ver outros modos de continuar minha vida em 5 dias.
Chegou a vez do próximo, se apresenta pra gente. Eu sou a Pepe, eu faço o personagem Pepe, que é uma personagem, um pássaro, né, que aprendeu com os erros dos outros. E ela aprende agora a se relacionar com o TK, que já teve seus problemas, então ela tá conhecendo um novo pássaro. Vamos lá pra minha ponta, ele é independente, ele vai falar sozinho, não precisa de mim. Eu sou o Apolo e eu sou um tipo de cosmonauta. Seria um astronauta dos pássaros creópidas. A minha função, eu trabalho para a NASA e eu tenho que buscar as asas do menino TK. Como é que tá a preparação para o espetáculo? Tá bem pesada, a gente usa Merhold, a dinâmica da biomecânica, e ela chega à exaustão, o corpo precisa se adaptar e ficar bem rígido. Mas a gente, com o trabalho, com a direção do Felipe Maia Jatobá, a gente está conseguindo acompanhar. Vocês ensaiam todos os dias? Quase todos os dias, mas conforme tá chegando a estreia, a gente está aumentando o número de ensaios, tudinho, e o tempo de ensaio também. O espetáculo exige isso? Exige, sim. E com relação ao figurino de vocês, todos vocês usam a mesma roupa? Sim, todos. Essa roupa branca mesmo que a gente está usando aqui lembra um pijama, né? Porque crianças usam pijamas também. É uma questão de também simbolizar ao sonho das crianças. Também pode ser ou não só sonhos. Tem todas essas possibilidades dentro da cena. Tudo tem um significado, né? Como é que tá a expectativa da equipe? Vou começar lá pelo Brasil. A expectativa está lá em cima, porque essa semana a gente acabou com uma divulgação em massa assim, nas redes sociais e a cidade está muito ansiosa, e principalmente a classe artística. Estão muito ansiosos, né? E você? Também bem ansioso também, a gente espera muito, porque são praticamente 9 meses de preparo para o espetáculo e está bem divulgado também, a classe artística está esperando bastante pela gente na cena. Vocês estão sentindo aquele frio na barriga? Bastante, bastante. Principalmente eu, que é meu primeiro espetáculo, e já ver com meus parceiros de cena que vem bastante tempo, então a gente tá aquele friozinho na barriga, aquele nervoso, mas isso eu acho que é uma motivação, uma energia pra gente continuar. Falta um convite aí pro pessoal de casa, né? Convido todos vocês a assistir o Menino TK, dia 23 e 24, no Teatro da Instalação, às 19 horas. Vem viajar junto com a gente. A gente vai deixar vocês com gostinho de quero mais, porque agora a gente vai conferir um trecho do ensaio para o espetáculo. Qual o seu nome, meu nobre rapaz? Eu sou o TK. Minha mãe disse que eu sou um pássaro creópta. Um pássaro creópta? É. Muito interessante. E você está sozinho por aqui, meu rapaz? Eu me perdi da minha mãe. Você sabe onde está minha mãe? Você é um pássaro creópta, certo? Sim. Mas onde estão suas asas? Eu não as vejo. Eu não tenho asas. Minha mãe disse que elas iam crescer. Que estranho. Pássaros já nascem praticamente batendo suas asas. Que engraçado isso na sua cabeça. Tenha modos, meu rapaz. Isso é um capacete. Entre arte e cultura, o Galeria fica por aqui. Mas eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá! Now it's you that